Aleluia, amém? Você está feliz com Jesus? E hoje eu quero compartilhar com você já viu lá na rede social da igreja, né, as três decisões mais importantes da vida. As três decisões mais importantes da vida. E hoje eu olho aqui para a igreja, como no culto das 5, e eu contemplo, e você vai entender por que essa palavra. Deus vai trazer aqui uma palavra para você muito, mas muito abençoadora para o seu coração. Sabe? E essas três decisões mais importantes da vida, sejam quais forem que você possa responder, né, para você mesmo, talvez todas que você possa responder, de todas as respostas, talvez somente uma vai encaixar naquilo que eu vou compartilhar com você. Talvez você nunca tenha pensado quais eram ou quais são as três decisões mais importantes na vida de uma pessoa. Talvez você possa dizer assim: pastor Marco Aurélio, talvez seja a decisão mais importante foi casar, a decisão mais importante foi ter um filho, a decisão mais importante, sei lá, foi fazer uma faculdade, enfim. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai entender quais são as três decisões mais importantes na vida de uma pessoa. Aleluia. Tendo em vista que uma vida abençoada depende das decisões e das escolhas que nós fazemos. Muita gente reclama que não tem uma vida abençoada, porque na verdade lá atrás ele fez decisões e escolhas erradas, fora da direção de Deus, da vontade de Deus. E aí aquilo que a Bíblia diz, né? Você vai colher aquilo que você planta. Então, para ter uma vida abençoada, evidentemente que nós temos que tomar decisões e fazer escolhas de maneira sábia sobre a orientação daquilo que nós conhecemos como palavra de Deus, né? Seja na nossa vida profissional, familiar, conjugal, né? Em qualquer área da vida nós precisamos entender isso. E aí, queridos, Jesus conta uma parábola, e essa parábola que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vocês vão ler, ela retrata exatamente o aspecto dessas três decisões mais importantes da vida de uma pessoa, né? E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Diz assim o texto sagrado em Mateus 13, uma parábola que muita gente aqui conhece. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não foi profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a parábola continua. Jesus então explica o sentido da parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado
em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, amém? Então, baseado nessa parábola, nós podemos entender quais são as 3 maiores ou mais importantes decisões que uma pessoa pode tomar, né? É a decisão que a pessoa precisa tomar. São 3 decisões. Uma fortalece a outra, uma sela a outra. Mas a maior decisão das 3 é essa primeira decisão. Qual é, pastor? De entregar a vida a Jesus. Essa é a maior das 3. Embora, quando você for ouvir as outras 2, você vai entender assim, que ela tem um prosseguimento. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é a decisão mais importante da vida dela. É a mudança da vida dela. Ela era uma velha natureza, uma pessoa que estava no reino das trevas, e quando você entrega a vida a Jesus, você é transportado para o reino de luz. E a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9, exatamente isso. Jesus se apresenta assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então perceba, eu sou a porta. Quem entrar, né, quem tomar a decisão de entrar por essa porta, de entrar, né, de entregar a vida para mim, então essa pessoa entrará, sairá e encontrará pastagens. A decisão de entrar. Mas, pastor, não é difícil, né? Eu diria para você que é. Eu diria para você que é. É simples, mas não é fácil. É, pastor? Não. Vou dizer para você por quê. Por exemplo, se fosse fácil, né, entregar a vida para Jesus, de fato, né, entrar por essa porta, veja bem, a Bíblia diz que a porta é estreita, não é larga, que o caminho é estreito, não é largo. Porque se fosse, não tinha cadeira sobrando aqui hoje, teria uma fila de pessoas lá, esperando para o culto das 9. Você está entendendo, querido? Como que não é fácil? Pode ser simples, mas não é fácil. Entregar a vida a Jesus é um ato, assim, de renúncia. Por isso que Paulo diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa verdade, essa decisão, não é uma decisão simples, né? Não é uma decisão fácil. Por quê, pastor? Por causa disso que eu estou falando para você. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. A Bíblia ainda diz o seguinte, que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir entrar. Por quê, pastor? Porque a força lá de fora é maior, é mais forte. O mundo é mais forte. Sabe? Ele influencia tantas pessoas, que as pessoas têm dificuldade de entrar. Eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus. Eu quero mesmo, sabe, me aliançar, renunciar. Mas é muita coisa, sabe, pastor? Eu sei disso. Não é fácil mesmo, não. A Bíblia diz que não são muitos que vão entrar, não. São poucos que vão entrar. Mas, pastor, eu estou dentro da igreja. O fato de você estar dentro da igreja não significa que você entrou na porta. Pode ter entrado por aquela porta ali, né? Está na porta, está aqui dentro. Mas isso não significa que você entrou no caminho, na porta, que é Jesus Cristo, que entregou sua vida a Jesus. Você sabe quando aquela pessoa diz assim para você assim: não, pastor, eu também creio em Deus. Eu já entreguei minha vida para Deus. É? E aí, mostra isso daí, vamos lá. Se você a entregou, vamos lá. Então vamos começar, né, ali pela palavra. Aí a pessoa começa a se perder. Aí ela diz assim, como ela não conhece, não compreende a palavra, ela diz assim: mas eu vou na igreja. Eu sou até membro de uma igreja, X ou Y, seja qual for, tá? Indiferentemente. Mas aí ela cai naquela velha cilada de Satanás da religião, né?
Não, se você estiver dentro da igreja, você entrou na porta, você está no caminho. Não, é mentira. Satanás está mentindo para você, não é? Então, entenda, essa é a maior decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida, irmãos, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui, a parábola diz assim: muitos recebem a palavra entra no coração, mas elas não conseguem entender a palavra. Aí o que acontece? O diabo vai lá e arranca a palavra do seu coração. Então tem muita gente que vem na igreja, mas o diabo, você tá recebendo a palavra, mas você não compreende a palavra. O que é compreender a palavra? É receber a palavra e deixar a palavra entrar na tua vida. Como isso não acontece, o diabo pega aquilo que foi trazido para você, ele pega e arranca aquilo ali. Ele não deixa se aprofundar, ele não permite que você se aprofunde. Então ele fala assim: não basta você ir na igreja no domingo no culto. Isso é mentira dele, não basta isso, querido. Se bastasse, meu irmão, isso aqui estaria repleto de gente, louvado seja o nome do Senhor. Mas você percebe, irmão, que hoje muitos estão exatamente assim. Não tomaram essa decisão mais importante e se sentem perdidos, né? Eu costumo dizer, por exemplo, se você for pegar o que existe aí de pessoas e muita gente que vem para a igreja, né? Tem as igrejas muito grandes aí, igrejas menores, enfim, vão para a igreja, né? Entregam a vida a Jesus, porque você pode pensar assim: mas eu já entreguei. Se lembra que quando o Senhor fez um apelo, eu entreguei minha vida para Jesus, e a partir dali eu comecei a seguir a quem? A Jesus ou a igreja? A quem você começou a seguir? Aí o cara fala assim: eu me tornei batista, agora sou presbiteriano, agora sou metodista. Aquele outro que já nasce na igreja, que nasce na família, que a família é católica. Não, eu sou católico, eu sou da igreja católica, né? Quando você olha só a concepção da pessoa: não, eu já estou, não está. Você pensa que está, mas você não está, né? Você está seguindo quem? Não é verdade? Então essa é a primeira e maior decisão que uma pessoa pode tomar na vida. Eu a tomei quando eu tinha 18 anos de idade. Entreguei minha vida a Jesus. Entrei por essa porta. Não foi fácil entrar por ela, né? Por quê, pastor? Porque eu era um rapaz, eu era um jovem. Eu tinha sonhos, né? Eu tinha muitos amigos que me abandonaram depois que eu entreguei minha vida a Jesus. O Marco agora se tornou, eles falavam essa expressão, né? Agora ele se tornou lá da igreja, agora ele é crentão, né? Agora ele não sai mais com a gente, não faz mais essas coisas e tal. Eu sofri muita coisa. Eu era novo, eu era jovem, como muitos que estão aqui, alguns que estão aqui, né? Não é fácil entrar no caminho do Senhor, não, entrar na porta, não. Não é fácil entregar a vida a Jesus sabendo que você vai ter que renunciar. Eu fui tão radical na época que eu gostava, meu hobby preferido era jogar futebol, e eu deixei por um tempo de jogar futebol, entendendo que jogar futebol era pecado. Eu sei que depois eu descobri que não era, mas eu estava tão convicto de que eu faria qualquer coisa, até renunciar aquilo que eu mais gostava de fazer, que era futebol. Eu ia renunciar, porque eu queria Jesus, eu queria estar com Jesus. Eu não entreguei minha vida para uma igreja, eu não entreguei minha vida para uma religião, eu não entreguei minha vida, para um pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, é com Ele, eu quero estar com Ele. E foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Os sonhos que eu tinha, Deus colocou de lado e colocou em mim sonhos maiores do que os que eu tinha. E Deus fez isso na minha vida. Você entende, querido? Essa é a melhor e maior decisão da vida de uma pessoa na face da terra. Entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Entrar por essa porta. Oh, maravilha. E quando você entra por essa porta, quando você entrega a sua vida para Jesus, porque a gente vem lá do mundo assim pensando:
quando eu entrar, sabe, porque para mim lá é o céu. Porque a gente pensa que a igreja é o céu. A igreja não é o céu, irmão. Aleluia. E aí você começa a perceber que dentro da igreja tem muita coisa, né? Coisas que muitas vezes ferem você, decepcionam você. Aí você descobre na Bíblia que a igreja é uma família. Aí você descobre que família tem problema. Aí você descobre que você não é perfeito. Aleluia. E aí, meu irmão, a coisa vai andando. Agora, a segunda maior decisão, ou mais importante decisão da vida de uma pessoa, qual é, pastor? Qual é a segunda maior ou mais importante decisão na vida de uma pessoa? Se você entrou, a segunda maior ou mais importante, e isso é em escala mesmo, de prioridade. A segunda mais importante é o que, pastor? É andar no caminho. Que isso, pastor? Você entra. Entrei, pastor, agora eu sou de Cristo agora entreguei minha vida a Jesus. Amém, glória a Deus. Agora tem um caminho para você andar. O caminho dele. Não, eu entrei, mas eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu pensamento. Não, agora não, agora é o caminho dele, você tem que andar no caminho dele. E no primeiro momento, quando você entrega a sua vida a Jesus, sabe, você começa assim, né, fervoroso, você está cheio de vigor. Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus, rapaz, era um troço violento. Depois eu fui descobrindo que a coisa era difícil. Sabe, a coisa não era assim fácil como eu imaginei, não. Né? Como muita gente diz assim, não, quando você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver. Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser uma maravilha e tal. Ah, meu amigo, perseguição dali, afronta de cá, tribulação de lá. Eu disse assim, Jesus, era mais fácil quando eu estava lá fora. Sabe, e agora eu começo a andar no teu caminho e vejo que no teu caminho tem espinho, tem pedra. É a parábola, irmão. A semente na beira do caminho, você recebe a palavra, não entende a palavra, achou que entendia, o diabo vem e rouba. Aí depois a semente que é lançada na rocha e no espinheiro, que é aquela coisa que não tem raiz, que tem muita gente que chega e entrega a vida para Jesus, mas ele não se aprofunda. E quem não tem raiz, irmão, não tem história, não tem vida, não tem perspectiva de futuro. Aleluia, precisa ter raiz. E sabe que a sociedade tem tentado roubar isso das pessoas, das famílias, roubar a raiz dela. E interessante, irmãos, que o texto diz muito bem isso. Ele fala sobre pedras e sobre espinhos. Por quê? Porque o diabo, ele na verdade, o objetivo dele, o maligno, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, quando você entra, qual o objetivo dele? Eu não vou deixar você aí não. Não vou deixar não, vou tentar te matar, te roubar essa fé sua. Eu vou destruir essa fé sua que você entrou, que você entregou. Não vou deixar você ir caminhar não. É isso que ele começa a fazer. E aí começam a vir os problemas, as dificuldades, as adversidades. Você começa a ter decepção aqui, frustração ali, sabe? E dentro da família, porque família é assim, igreja é assim. Se você quer uma igreja perfeita, essa está no céu, ela ainda não desceu na terra, aleluia. Nós é que vamos subir, nos encontrar nas nuvens com Cristo, aleluia. Você entende isso, querido? Nós não temos ainda um corpo transformado, glorificado, melhor dizendo. Então é isso que nós precisamos entender. Então a segunda maior decisão é caminhar, é decidir caminhar. Não, pastor, eu decidi caminhar. Eu não vou ficar só, né, vindo, porque é cômodo, vir na igreja. Isso é aquele que entra na porta e se encanta. Ele se encanta com Jesus. Aí ele disse assim, agora você precisa caminhar. Ah, não, é a palavra, você precisa começar a praticar a palavra. Há muita luta. Pastor, não dá para mim não. E aí a coisa começa a complicar, é verdade. Ei, não é fácil não. O trem é violento mesmo. É sinistro. Mas me apontam um caminho tão glorioso quanto o de Jesus. Não há. Mas é nessa decisão aqui, é nesse ponto, que as pessoas desistem. Quantos que você conhece que já desistiram? Muitos se acomodam. Não, pastor, o que eu queria era entrar na porta. Agora
aí se acomoda, senta na cadeira. Não, ele tem consciência de Deus, mas não tem Deus na sua vida, ou seja, ele não busca caminhar com esse Deus. Caminhar com Deus é caminhar pela palavra. Vou repetir, caminhar com Deus não é ter consciência de Deus, não é dizer assim, eu creio em Deus. Caminhar com Deus é caminhar com a palavra dEle, amém, querido? Quem está entendendo isso aqui, levante a sua mão aí. Você que está em casa, entenda isso. Então a segunda coisa mais importante é caminhar. Você não pode ficar parado, você não pode ficar assim, para mim está bom vir na igreja no domingo, pastor. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, se você está contente com isso, é porque você na verdade foi iludido. Você está sendo iludido. Porque a vida não está, essa caminhada, ela não está centrada em você vir num culto da igreja. A coisa funciona durante a semana toda, amém, queridos? Aleluia. A coisa funciona. Então é essa palavra que vai tomando conta do nosso coração, da nossa família, dos nossos filhos. E a sociedade vem tentando fazer o quê? Desvirtuar isso, distorcer isso, né? Esse é o papel do diabo, é distorcer a palavra de Deus, como fez com Adão e Eva. Então ele distorce no seu casamento, distorce na sua criação com os filhos. Não, é a sociedade que tem que criar. Você viu aí o que eu tenho falado aqui, né? Essa ideologia de gênero que a esquerda está querendo colocar, é o PT, é o PSOL, é o PCdoB, essa coisa toda, né? Eles estão querendo distorcer a palavra de Deus. Mas quando você caminha com Deus, querido, quem vai determinar na tua vida é a palavra de Deus, é no seu casamento, é na criação dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas pastor, aí eu posso sofrer perseguição. As pessoas podem me confrontar, elas vão te confrontar mesmo. Quem caminha com o Senhor, meu irmão, não tem moleza não. Tem moleza não. Se você quer moleza, não é no caminho do Senhor. No caminho do Senhor tem luta, tem confronto, tem afronta, tem perseguição, aleluia. Mas ele disse assim, mas eu vou estar com você, Marco, aleluia, glória a Deus. Então ele está com a minha casa, ele está com o meu filho, ele está com a minha filha, ele está com o meu casamento, aleluia, ele está com o meu ministério, ele está junto comigo, eu não tenho medo não. É isso aí que você tem que entender. Caminhar, querido, em nome do Senhor Jesus. Mas muitos aqui, nesse segundo momento, eles existem, eles se acomodam. O diabo vem e faz essa coisa. Rochas, irmãos, representa o que, pastor? Adversidade, dificuldade. E espinho, representa o que na parábola, pastor? Luxúria. Espinho, irmão, e fascinação do mundo, que acaba o quê? Sufocando a palavra de Deus no nosso coração. Aí você vai falar com um amigo do trabalho acerca da palavra, e você está me discriminando. Não estou discriminando não, é a palavra de Deus que diz isso. Mas o mundo, ele busca o quê? Abafar você, a sua fé, o que Deus colocou no seu coração. Você percebe, querido, muitas pessoas indo até as igrejas, e até mesmo crendo em Deus. Eu vejo igreja, de vez em quando eu estou lá, passo na televisão lá, vejo um canal, vejo uma igreja enorme, uma igreja que tem lá em São Paulo, mas enorme, sabe? E uma multidão de gente. Você vê multidão de gente dentro das igrejas. Mas pastor, por quê? Não é porque elas estão apaixonadas pelo Senhor da igreja, elas estão apaixonadas pelo que o Senhor da igreja dá para elas. Por isso que elas não vivem uma vida em santidade com o Senhor. Elas se preocupam com isso. Elas têm envolvimento com a obra do Senhor? Não, não tem. Por quê? Elas estão apaixonadas, o que elas recebem de Deus? É um milagre aqui, é a cura ali, é não sei o que lá. Olha, eu vim aqui para isso. Você vê uma multidão de gente, começa a dar testemunho. E isso fascina as pessoas. E a Bíblia, meu irmão, fala sobre essas coisas. Isso fascina, isso atrai as pessoas. Se começar a acontecer isso aqui, se eu partisse por esse lado aqui, a igreja hoje teria muito mais gente, irmão. Pessoas vindo para cá para poder receber uma cura, um milagre, essa coisa toda. Mas pastor, Jesus não cura, Jesus não faz libertação, Jesus não faz milagre, faz isso tudo. Mas nós não estamos aqui pelo que Ele faz conosco. Nós estamos aqui porque nós somos apaixonados por esse Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, Antônio? Porque no dia que Ele não te curar, você não vai ficar triste nem desanimado, sabe?
No dia que Ele não fizer o milagre que você quer, você não vai ficar triste nem desanimado, sabe? No dia em que Ele não der aquilo que você quer, você não vai ficar triste nem desanimado. Você vai dizer assim: glórias ao teu nome, Senhor. Não importa se tem ou se não tem, se tem cura, se não tem cura, se tem milagre ou se não tem milagre. Eu estou apaixonado pelo Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque o que o Senhor pode fazer, já fez para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Caminhar. Então, quando você olha para o mundo, tem até um texto em 1 João, Jesus, 1 João capítulo 2, ele diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Olha só, sufoca o amor do Pai. O Pai é Ele. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, é o que muita gente dentro das igrejas faz. Não, eu sigo o meu caminho, não o caminho do Senhor. De querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta Deus da pessoa. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Isso é o que diz a palavra, tá? Andar no caminho é uma decisão fundamental, querido, para ter uma vida abençoada. Andar. Então vamos andar, vamos caminhar. Ó, tem pedra, é difícil, não é fácil, é verdade. Mas vamos. Nós vamos vencer. Amém? E a terceira e maior decisão da vida é qual, pastor? A primeira é entregar a vida a Jesus, a segunda é andar, e a terceira é o quê? Perseverar no caminho. Rapaz, o que significa isso, pastor? Perseverar no caminho significa ser fiel no compromisso, mandamentos do Senhor. Apesar das tentações, das adversidades, quando você persevera, você é fiel naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Amém, queridos? Amém? Perseverar no caminho é exatamente isso. Porque tem gente que começa a andar 2 anos, 3 anos, 4 anos, daí a pouco ele se desvia. O que aconteceu com ele? Não perseverou. Ele entregou, ele começou a caminhar, ele até caminhou um tempo, mas daí a pouco, cadê? Desviou, desanimou, não está mais, porque não perseverou. Tem gente que olha para mim hoje, para minha família, diz assim: pastor, o senhor tem uma família muito abençoada, né? E as coisas estão caminhando assim, sempre bem, né? Assim, espiritualmente que eu estou dizendo, e em todos os sentidos da minha vida, graças a Deus. Eu queria sim, pastor. Pois é, meu filho. E qual o segredo, pastor? É perseverar. Perseverar. Eu nunca desisti, eu nunca me afastei. Amém? Eu nunca olhei para o homem. Às vezes que eu olhei, eu quase que tombei, quase que eu desisti. Quantas pessoas você conhece que hoje não estão mais no caminho do Senhor? Quantas pessoas, esses dias eu estava olhando as fotos da Vida e Paz, há 5 anos atrás. Aí eu fiquei olhando assim: rapaz, fulano ali, Beltrano, Ciclano, né? Nenhum deles mais. Mas eles estão no caminho, então não. E tem que ter muito cuidado, irmão. Por quê? Porque hoje em dia tem uma filosofia do seguinte: eu não preciso estar na igreja, eu não preciso servir ao Senhor. E aquelas pessoas serviam ao Senhor. Você vê pessoas que começam a caminhar, a se entregar, a se envolver com as coisas de Deus. Daqui a pouco eles estão tendo decepção aqui, frustração ali, rebeldia aqui. Eu não quero mais me envolver. Aí ela para. São aqueles que ficam sentados, muitas vezes.
Irmão, deixa eu falar uma coisa. Ouve isso que eu vou falar para você. Mesmo aquelas pessoas que tiveram experiências poderosas espiritualmente falando. Quando eu escrevi esse texto, eu lembrei do encontro com Deus. Gente, o que tinha de gente que foi no encontro com Deus, que teve experiências poderosas, mas poderosas, de experimentar e ver coisas que ele nunca viu na vida, que ele nunca experimentou na caminhada com Cristo, e que hoje não estão mais na presença de Deus, nem na igreja, nem servindo mais. Por quê, pastor? Porque eles não perseveraram. Existem pessoas, irmãos, deixa eu dizer para você, pessoas que já caminharam um bom tempo, 10 anos servindo ao Senhor, daí a pouco, acabou. O que houve? Desanimou, desfaleceu, se frustrou. Eu não preciso me envolver com a igreja, nem estar na igreja, nem ter pastor nenhum para poder eu servir a Deus e crer em Deus. Que Bíblia é essa que você está lendo? Me diz aí. Me mostra essa Bíblia, me mostra um texto, pelo menos, que justifique isso que você está dizendo. Não tem um que chegue para mim e diga assim, me dá um texto aí. Tem um texto muito clássico na Bíblia que fala em Hebreus: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Abandonar, desistir, e vem com essa mentalidade maligna. O maligno coloca, rapaz, você precisa não se envolve mais com essa coisa não, é só decepção, frustração, né, fulano. É assim mesmo, né? Interessante, irmão, quantas brigas eu já tive com a minha esposa, quantas dificuldades nós já passamos. Se fosse assim, irmão, não estaria mais casado. Esses dias eu vi num Facebook da vida aí, uma pessoa que se diz irmã em Cristo, não é daqui da igreja não, sabe? Ela estava exaltando a perseverança daquela cantora Gretchen. Perseverança no 10º casamento. Irmão, mas eu fiquei com o dedo coçando para poder responder ali, mas eu me segurei porque eu não gosto de entrar em... Não estou falando com a pessoa direto, eu gosto de falar. Sim. E lá no Facebook, não. É muito difícil. Mas está vendo a pessoa exaltando a perseverança. 10 casamentos. Quem está errado ali? E vai acabar o 10º. Não é profecia não, irmão. É a maldição que está acompanhando. Então, se há problema, se há dificuldade, nós vamos resolver à luz da palavra e vamos nos submeter. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vamos romper, não vamos dividir, não vamos desistir. Tem um texto bíblico, irmão, que diz assim, e que eu quero que você entenda comigo, irmão. Perseverar até o fim. Não é perseverar, mas pastor, eu perseverei durante 10 anos. Não é perseverar um pouco, não é perseverar até o meio, é perseverar até o quê? O fim. Eu quero que você repita comigo uma frase, que você coloque no teu coração. Essa frase diz exatamente o seguinte, coloca na tua mente. Vai lá comigo. Eu vou falar a frase, depois vocês falam. Isso não acontecerá comigo. Cadê o aleluia? Isso não acontecerá comigo. Eu vou perseverar até o fim. Tem um texto bíblico, irmãos, de Mateus, que diz assim: então sereis entregues à tortura, Jesus falando para os discípulos dele, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e muitos e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora o final do texto, a declaração de Jesus. Mas o que? Será
Irmãos, muitos aqui podem dizer que esse texto está falando dos últimos dias. Mas será que nós não estamos vivendo esses últimos dias? Eu não quero entrar aqui numa discussão teológica com relação aos últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui, querido. Mas deixa eu falar uma coisa. Mesmo para você que talvez não creia que nós estamos vivendo os últimos dias, essa última declaração de Jesus, ela não tem efeito hoje? Você sabe por que muita gente não está aqui? É porque não está perseverando. Ela entrou, ela caminhou, mas no meio do caminho ela desistiu. Ela não perseverou. Então, querido, é perseverar até o fim. Será que essa palavra não tem validade para nós hoje? Irmãos, a fé é uma corrida, e para persegui-la precisamos ter perseverança. Amém? Porque nós não somos daqueles que recuam, que desistem. Eu fico pensando muitas vezes, Marcelo, eu fico olhando para aquela pessoa. Hoje eu fico olhando o pessoal que está servindo, né, ministrando, pessoas que estão liderando célula, pessoas que são anfitriões, abrem suas casas, pessoas que estão discipulando. Aí eu fico olhando assim, eu fico pensando assim, e aquelas outras pessoas que faziam essas mesmas coisas, estavam animadas, estavam, sabe, e não estão mais. O que aconteceu com elas? Elas entraram na porta, entregaram a vida, começaram a caminhar, mas no meio do caminho elas encontraram dificuldade e elas pararam. E sabe o que acontece quando uma pessoa para? O diabo vem e arrebata. Ela não dá fruto. E quem não dá fruto, irmão, morre. Isso é muito sério, né? Nós precisamos ter perseverança. Diga, nós precisamos ter perseverança. Em Apocalipse, os capítulos 2 e 3, registram lá as 7 cartas que Jesus deu para as igrejas, as 7 igrejas. Se você pegar lá o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai perceber que no final de cada carta, a palavra de Jesus é essa: ao que vencer, aí vem a promessa. Aquela expressão ao que vencer, Jesus está dizendo assim: aquele que ficar até o fim, aquele que perseverar até o fim, ele vai ter a vida eterna. Então tem que perseverar até o fim. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Então Jesus disse assim: vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas eu estarei com vocês. E olha o que acontece com a pessoa que persevera até o fim. Diz a palavra lá na parábola, assim: mas o que foi semeado em boa terra. Quem que tem boa terra, pastor? É aquele que persevera, porque só frutifica quem persevera. Amém? Os seus frutos, eles só vão continuar se você perseverar até o fim. Eu conto para vocês uma coisa: se eu não perseverasse no caminho do Senhor, hoje eu não teria meu filho como pastor, minha nora como pastora, não teria o casamento daquele casal abençoado, da minha filha, tudo na presença do Senhor, ministra e ministro do Senhor. Não teria nada disso se eu, no meio do caminho, tivesse desistido. O exemplo meu para eles ia ser exatamente esse. Eles iam dizer assim: papai desistiu, eu também posso desistir. Os frutos seus, eles vão permanecer e eles vão frutificar na medida em que você não desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que perseverar até o fim. E aquele que foi semeado em boa terra, então isso é boa terra. Boa terra. Aí ele fez o quê? Ele frutificou e deu fruto 30, 60 e 100 por 1. Eita, glória a Deus. É assim, meu irmão, que Deus quer na tua vida, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, querido. Você crê nisso? Tem que ter raiz, sabe? O diabo pega porque muitas vezes você não se aprofunda em Cristo. Então o que acontece? O mundo vem e te atrai com as coisas do mundo. O mundo é forte, irmão. O que está no mundo é forte também. Não é maior do que nós, mas na medida em que nós, querido, veja, não perseveramos, o que acontece? O mundo nos leva mesmo.
É muita coisa lá fora, muita coisa que atrai a gente mesmo, sabe? E hoje é assim também, hoje é ontem. Mas com Cristo perseverando, nós vamos avançar e nós vamos, irmão, vencer, e coisas grandes irão acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, e Deus vai transformar a maldição em bênção, Deus vai transformar a história da tua vida. Mas até hoje, pastor, nada. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje as coisas podem mudar. Deus só está falando para você: entrega, caminha e persevera, porque o resto deixa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.